Padre Fábio, tem mais ou menos 4 anos que me separei, não por minha culpa, mas sim por coisas do meu marido, por coisas que me fiz passar. Sempre acreditei que o casamento deveria ser para sempre. Padre, desde então nunca mais recebi a comunhão porque sei que a igreja é contra o divórcio. Uma vez, quando fui me confessar, o padre me falou que com o tempo eu poderia receber a comunhão, uma vez que eu lhe falei não ter ainda perdoado meu marido. E ele me falou que a falta de perdão era um empecilho, né? Mas que com o tempo esse perdão viria. Padre, eu não posso dizer que já perdoei. Ainda sofro muito com certas situações e a ferida ainda não cicatrizou. Mas ao mesmo tempo sofro porque gostaria de receber a comunhão. Vou às missas e sempre me angustio, pedindo a Deus o perdão por todos os pecados que eu acho ter cometido na vida. Veja bem, essa pessoa não tem empecilho porque eu já cheguei até a conhecer um pouquinho a situação dela. Não há nenhum problema para a comunhão, porque ela não contraiu outro matrimônio, né? Ela é uma pessoa que se divorciou por razões que nós não desconhecemos, né? Nós não sabemos. E ela não tem um outro marido. Então não é nenhum problema a Eucaristia para ela. Ela não vive em adultério, não tem nenhum empecilho. O padre, o que havia dito era que ela, na verdade, precisava passar pela experiência do perdão para receber Jesus. Eu particularmente penso, gente, que às vezes nós temos uma compreensão muito equivocada da Eucaristia, né? Às vezes a gente tem aquela sensação de que a Eucaristia, ela tem que ser recebida por pessoas puras. Tá certo, é uma teologia válida. Mas veja bem, se a gente for pensar a palavra de Jesus, quando ele nos diz que ele veio para os doentes. Então veja bem, ela tem uma sinceridade de coração, ela não está em adultério, não é um pecado mortal. Ela precisa passar pelo processo do perdão. Será que aqui a Eucaristia não seria um remédio para esse perdão chegar? Às vezes eu fico pensando que a gente se priva da Eucaristia, quando na verdade ela é o remédio para curar o que nós estamos precisando. Eu não posso crer que eu me afastar da Eucaristia só porque eu ainda não consegui perdoar, seja uma causa para eu estar distante da Eucaristia. Mesmo porque eu tenho que crer, né? Eu gosto de crer nisso. Não é que eu tenho que crer. Eu gosto de crer que Jesus, ele é justamente o complemento das minhas ausências. Cada vez que eu o recebo na Eucaristia, eu trago para dentro de mim aquilo que me falta. É bonito a gente pensar que a Eucaristia é o processo de configuração do humano ao Cristo. É a cristificação que acontece em mim no momento em que eu recebo a Eucaristia. Então eu não vejo nenhum problema, querida, que você vá curando a sua falta de perdão com a própria Eucaristia. Mesmo que se você toma nesta consciência, eu preciso superar o limite. Eu preciso perdoar o meu marido dentro de mim. Então a Eucaristia se torna um remédio. Mesmo porque você viveria essa Eucaristia, tenho certeza, pelo seu relato, por aquilo que eu sei da sua história, você viveria com muita honestidade e muita seriedade este encontro com Jesus. Aí a gente poderia dizer, padre, mas e aquela pessoa que contraiu um outro matrimônio, que está vivendo com uma outra pessoa? Aqui, minha gente, nós precisamos esclarecer uma coisa que às vezes falta dentro do nosso discurso, esclarecer. Nós temos 2 presenças reais de Jesus na Eucaristia. Se eu não posso comungar, eu não estou privado da presença real de Jesus, porque a palavra é presença real também. Tão bonito você pensar isso. Cada vez que você lê o Evangelho, você tem sacramentalmente a presença real de Jesus naquilo que ele fala. É simples você entender isso. Quando você recebe uma carta de alguém que está do outro lado do mundo, aquela pessoa não é real nas suas mãos no momento que você lê a carta? Tudo aquilo que ela lhe diz, você consegue chorar. Você se emociona com as palavras que foram escritas, porque houve uma ponte, a distância foi superada. As palavras cumprem o ofício de fazer ser próximo aquele que está distante. Eu particularmente sou adepto da palavra, eu gosto da palavra. Eu acho fantástico a gente pensar que a vida pode ser diferente a partir das palavras. O mundo pode ser diferente a partir das palavras, tanto da palavra que a gente fala, quanto da palavra que a gente pensa, porque a gente sempre pensa também a partir das palavras. A presença de Jesus é real no Evangelho. É como receber uma carta que faz chegar aquele que estava distante.
Então, toda vez que eu leio a vida de Jesus, eu estou diante de sua presença real. Cada vez que ela é proclamada dentro do contexto sacramental da liturgia eucarística, então eu tenho uma presença real de Jesus me impactando do mesmo jeito que a Eucaristia pode nos impactar. E vou lhe dizer, para algumas sensibilidades, lembra daquele programa que a gente falava de que muitas vezes nós temos uma incompreensão, né, no que diz respeito à Eucaristia? Comunga, vai lá e vai embora e ficou do mesmo jeito. Para muitas sensibilidades, para muitas pessoas que têm uma sensibilidade mais aguçada com a palavra, eu posso lhe dizer que às vezes é mais fácil sentir a presença real de Jesus na proclamação da palavra que até mesmo na Eucaristia. Tudo depende da sensibilidade de quem está recebendo. O escritor, o poeta, por exemplo, é claro que ele vai ter mais sensibilidade ao escutar uma palavra que ele faça bem, do que necessariamente o momento em que ele comunga o pão e o vinho, o corpo e o sangue de Cristo. Então não é nenhum problema para nós. Ninguém está fora do banquete. Ninguém precisa se sentir julgado fora. Não. Só descubra que você tem um limite e que a partir desse limite você participa da outra presença real de Jesus. Só que aí você tem que ter um cuidado a mais, de no momento em que a palavra for proclamada, você faça ali a sua comunhão. Você viva o seu momento de intimidade com Jesus. Isso é muito bonito. Você perceber que a palavra estabelece pontes. A palavra faz chegar aquele que é ausente. E Jesus sempre vem para curar o nosso coração de todo o processo de ausência, de sofrimento. Por exemplo, a família que nós hoje temos aqui. A Eucaristia ajuda o coração desse pai, dessa mãe, dessa namorada, a reencontrar o significado da vida. Mas você também não pode negar que a palavra de Deus é um conforto. O testemunho que chegou até nós, que a palavra aqui no programa de Direção Espiritual tem sustentado nesse momento de dor. É a palavra de Deus? É falada de um outro jeito, falada de uma outra forma, de um outro contexto, mas a raiz que nos segura aqui e que nos faz dizer é o Evangelho. Tudo que nós falamos aqui, nós falamos porque acreditamos em Jesus. E isto é o princípio fundamental que faz com que esta palavra seja salvífica. Por que um programa da tarde cheio de fofoca não salva a gente de nada? Porque aquela palavra que está sendo dita ali o tempo todo, aquela papagaiada toda, não está comprometida com o Evangelho. Igual outro dia eu recebi uma... Nossa, padre, eu achei que aquele programa tal que você foi, o apresentador não soube te entrevistar, o entrevistador não... Gente, ele foi o mais simpático que ele pôde. E eu sempre digo, quem está no lugar errado sou eu. Não é ele que está no lugar errado. Não é ele que está fazendo a coisa errada. Sou eu que estou no lugar errado. Só que eu estou lá no lugar errado, consciente que eu tenho que aproveitar a brecha que eu tenho para falar do que eu acredito. Aquele programa não é para evangelizar. Eles não estão montando aquele programa com o objetivo de evangelizar, não. É um entretenimento. Agora, se eu tenho no entretenimento deles a oportunidade de entrar e de falar com qualidade sobre aquilo que a gente acredita, aí a esperteza tem que ser minha. Eu não tenho que falar mal do apresentador, muito pelo contrário, nós temos que agradecer a oportunidade. Se ele nos deu a oportunidade de estar lá e se nos dá a oportunidade de voltar para cantar o que a gente acredita, para modificar um pouco o contexto daquele entretenimento, vamos agradecer a Deus, porque o que a gente não pode é perder a oportunidade de exercer bem a nossa palavra. Se algum dia você me ver num programinha de fofoca fazendo fofoca, aí então a coisa está errada. A minha presença em qualquer outro lugar só é justificada se eu estiver com o desejo e com a oportunidade de falar do que eu acredito. Se eu não puder falar do que eu acredito, eu não vou. Eu só vou se Jesus puder entrar comigo na mesma porta. Senão eu fico de fora, a minha vida continua muito bem.